Queria que você abrisse sua Bíblia rapidamente aí no livro de Lucas, capítulo 19. Quero compartilhar uma palavra do coração de Deus com você. Amém? Lucas 19. Cadê a Bárbara? Tá aí? Ela tá ali dentro? Ah, tá lá dentro. Tá bom, depois. Tá bom, não tem problema. Lucas 19, a partir do versículo 1. História de um homem muito conhecido, Zaqueu. Você conhece a história dele talvez, mas queria compartilhar esse texto com você. Todos acharam aí Lucas 19? Quem achou e fala amém, para eu saber que achou. Amém. A partir do versículo 1 diz assim, vou ler aqui que fica mais rápido. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Diga comigo, Zaqueu. Este era um chefe, dos publicanos, era muito rico. 3. Pode passar rapidinho, meninos. E quando Jesus chegou aqui... Não, calma, volta um pouquinho. Antes de mim não, Bia, calma. Aí, não, volta um pouquinho, tá voltando, tá passando muito à frente. Isso. Volta mais um. Aí, passou, pode passar agora. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Baixinho, Zaqueu era baixinho. E correndo adiante, subiu a um sicômoro uma árvore, tá, amados? Para traduzir para você, para o ver, porque havia de passar por ali. Pode passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Versículo 6 diz, e apressando-se desceu, e o recebeu alegremente. E vendo todos isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Versículo 8 diz, e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Só até aí, você pode dizer glória a Deus. Profetizo que você vai entender essa palavra em nome de Jesus, amados. De todos os encontros que Jesus teve com várias pessoas, que você vê na palavra de Deus, esse com Zaqueu talvez foi um dos mais conhecidos. Zaqueu era um publicano, era muito conhecido em Jericó, mas nem por isso era uma pessoa bem apessoada, bem vista, porque ele era publicano. Sabe o que publicano fazia? Batia na porta para cobrar dinheiro. Você gosta de receber aquelas pessoas batendo na tua porta para te cobrar? Gosta não, Cátia? O cara da prestação lá do... Não tem aqueles que o rapaz trabalha na prestação do... Não tem a prestação aí do... Imagina, se o Wendel vender um negócio pra você, ele vai na tua porta bater pra te cobrar. Você vai gostar? Bate nele? Tu consegue bater nele desse tamanho? Forte, hein? Mas ninguém gostava de receber a visita de Zaqueu, porque Zaqueu era um cara realmente que ninguém queria ver, ninguém queria pagar imposto para Roma. O ganha-pão dele, a atividade que ele fazia causava repulsa às pessoas. Então você imagina como que ele era visto. Quando ele passava na rua, ninguém queria saber dele. As pessoas torciam o nariz para ele. As pessoas não queriam ver Zaqueu nem pintado de ouro, mas talvez você é uma pessoa que tem bons relacionamentos, mas você já teve a sensação de passar num lugar e ninguém queria que você esteja ali? Você já teve a sensação de passar numa rua em que todo mundo parece que para te olhar assim e fala assim, o que esse cara está fazendo aqui? O que ela está fazendo aqui? Para que ela está aqui? Zaqueu era uma pessoa assim, amados. Isso com certeza fazia com que ele fosse uma pessoa, eu entendo e vejo isso em todo o contexto da passagem, que tinha muita dificuldade de ter bons relacionamentos. Talvez o relacionamento dele, só quem conhecia Zaqueu, com quem Zaqueu podia se abrir de verdade, era a família dele que estava dentro da casa dele. Para poder pensar um pouco, será que essa é a tua realidade também? Tanto que a Bíblia vai dizer para a gente que quando ele escuta que Jesus está passando naquela cidade, ele sobe numa árvore, no sicômoro, para encontrar com Jesus, para ver Jesus. E aí a gente começa a pensar, olha que coisa bacana, alguém que estava ali. Só que até nesse momento que ele foi ver Jesus, as pessoas começaram a murmurar.
começaram a falar, para que esse cara está fazendo isso daí? Irmão, minha irmã, quantos questionamentos talvez você não já se fez, ou talvez já fizeram para você? Para que você está buscando esse Deus até hoje? Para que você está buscando Jesus? O que você está fazendo na igreja? Irmãos, todo esse tipo de questionamento nós sempre vamos ter. Só que quando a gente tem uma convicção, quando a gente tem uma esperança de verdade, quando a gente tem algo que realmente é a nossa verdade no nosso coração, não importa o que as pessoas vão dizer para nós. Não importa o que as pessoas dizem para você. O que importa é quem Deus sabe, quem eu e você somos. Você pode dizer glória a Deus por isso? Zaqueu, amados, tinha tudo para ser um cara completamente complexado, completamente, julgado, como eu acredito que ele era. E quando ele tem a ousadia de ver Jesus passando, mesmo sendo pequenininho, de baixa estatura, subir numa árvore para encontrar com Jesus, a Bíblia vai dizer para a gente que essa atitude dele trouxe salvação para a casa dele. Não só abençoou Zaqueu, mas também abençoou a família dele. Amados, uma atitude de fé sua pode mudar a tua história e pode mudar a história da tua família também. Uma atitude que você faz, algo diferente que talvez você nunca fez na tua vida, talvez até hoje você não tenha feito, muda a nossa história, muda a nossa vida. Por que você fica insistindo nas mesmas coisas? Por que talvez você não olha para o contexto de tudo que aconteceu em 2023 para você? E entenda que Deus quer que você faça algo diferente. Vira para o seu irmão e fale para ele, querido, querida, atitudes iguais trazem resultados iguais. Mas fala para ele assim, meu irmão, minha irmã, atitudes diferentes também trazem resultados diferentes. Você pode repetir, porque tem irmão que não fala, aí eu fico chateado. Tem gente que não fala para o irmão, para a irmã. Por que vocês não falam, amados? Por favor, fala. Poxa, para com esse negócio. Deus te deu uma boca abençoada, a voz. Usa a voz, irmão. Você é boca de Deus aí para abençoar, ajudar. Vou ter que falar teu nome aqui para todo mundo ver na transmissão? Não, né? Fala para o seu irmão aí, meu irmão. Atitudes iguais trazem resultados iguais. Atitudes diferentes trazem resultados diferentes. Amém? Por que a gente prefere pela dor e não pelo amor? Eu queria entender isso às vezes. Mas a atitude de Zaqueu, amados, fez isso. E eu começo a ver esse texto, eu falo assim, caramba Deus, que coisa linda, que homem cheio de esperança. Porque ele sobe numa árvore sem garantia nenhuma de que ele seria visto por Jesus. E Jesus vai lá e vê eles. E aí eu começo a entender, quando ele sobe na árvore, Jesus olha para cima e vê Zaqueu, chama ele pelo nome. Isso me ensina uma coisa, amados, no meio desse mundo que tem 6 bilhões de pessoas, e que cada uma dessas pessoas tem uma digital diferente, mesmo que você seja gêmeo, igual a Bárbara é da Bernadette, igual o Caio é da Bia, as impressões digitais de cada um de nós são diferentes, mas Deus nos conhece pelo nosso nome. Deus conhece a gente de forma individual. Você pode achar que na tua frente tem uma fila enorme, você pode achar que você está no meio de uma multidão, parece que você é uma agulhinha dentro de um palheiro. Meu irmão, minha irmã, não perde a esperança, porque Deus conhece você de uma forma íntima, de uma forma individual. E quando Deus decide alçar e tirar alguém, quando Deus escolhe alguém, irmão, não importa se você é mais bonito, não importa se você é menos bonito, não importa se você tem mais estudo, menos estudo. Quando Deus escolhe alguém, quando alguém está bem posicionado, irmão, Deus muda a história dessa pessoa. Deus transforma alguém que tinha tudo para ser julgado, tinha tudo para ser, ser alguém que deveria ser rejeitado pela sociedade, alguém escolhido. Não foram todas as pessoas que receberam Jesus em sua casa, mas Zaqueu recebeu Jesus na casa dele. Zaqueu teve esse privilégio. Meu irmão e minha irmã, eu quero declarar que você vai receber coisas de Jesus que ninguém recebeu. Você vai ter experiências com Jesus que nem todo mundo teve. Continua fiel, continua buscando, continua, tendo esperança, continua se esforçando. O nosso trabalho no Senhor não é em vão. Aleluia! Eu olho para esse homem de Deus e vejo isso. Alguém que tinha tudo para ser julgado, alguém que tinha tudo, para não querer. Mas Jesus achou ele, irmão. Jesus vai te achar. Jesus vê tudo.
Jesus acha. Jesus sabe quem você é. Jesus sabe o que você fez, o que você faz. Ele sabe os detalhes mais íntimos do teu coração. Mesmo assim, Ele te encontrou no meio de uma multidão, irmão. Quantas pessoas queriam estar no teu lugar? Quantas pessoas queriam ter o privilégio, a oportunidade de sentar nessa cadeira que você está sentado aí? E às vezes a gente não valoriza isso, amados. Valorize isso, porque isso é obra de Jesus na nossa vida. Isso é saber que Jesus nos ama, nos conhece, nos vê. Você às vezes acha que as coisas estão demorando para você, a gente é muito levado a isso, a querer que tudo aconteça muito rápido, a querer, sabe, ver as coisas acontecendo na velocidade que a gente quer ganhar dinheiro rápido, a gente quer crescer rápido. Isso é muito bom, amados, mas entenda que Deus conhece a gente de uma forma que a gente às vezes não consegue entender, e sabe o que é melhor para nós. Talvez que você não recebeu até hoje, não é porque, sabe, é porque Deus sabe a hora certa de te entregar isso. É porque Deus sabe que quando Ele te entregar, na hora certa você vai desfrutar. Tem gente que não recebeu algumas bênçãos de Deus porque não estava preparado para receber, amados. Eu canso de ver histórias assim de pessoas que estavam despreparadas para receber uma bênção de Deus. Aí a pessoa não tinha nada, sabe? Estava vivendo uma vida completamente, sabe? Difícil financeiramente. Aí Deus vai lá e abençoa. Consegue um trabalho, um emprego, começa a crescer, sabe? Começa a empreender, começa a avançar. Aí o que era para se tornar um motivo de gratidão, o que era para se tornar um motivo de ser fiel ao Senhor, não. Continua sendo infiel. A pessoa tinha tudo, sabe? Porque queria avançar, ser um líder, ser um chefe, sabe? Crescer na vida profissional. Aí a pessoa é colocada naquela posição e ao invés de usar essa posição para servir, para ajudar os seus subordinados, não usa para pisar. Quantas pessoas são assim, amados? Não desperdiça a oportunidade que Jesus dá para nós todos os dias. Zaqueu não desperdiçou a oportunidade de receber Jesus na casa dele. Ele podia ter olhado e ter falado assim, quem sou eu para receber Jesus? Eu não quero ser na minha casa de jeito nenhum, não. A Bíblia mostra para a gente que quando Jesus falou para ele que ia para a casa dele, ele abriu um sorriso de orelha a orelha e falou assim: Jesus, eu te recebo alegremente na minha casa. Começa a receber com alegria aquilo que Jesus está fazendo para você. Começa a receber com alegria as bênçãos que o Senhor está derramando sobre a tua vida. Para de reclamar de tudo. Para de achar que nada está dando certo. Não está dando certo sim. Você está vivo, você está de pé, você está com saúde, meu irmão. Você não está numa cama de hospital, você não está doente. Você não está, sabe, respirando por aparelhos igual a gente estava orando aqui, Jaconis Marusso estava orando aqui pelo Raimundo, um amigo nosso, irmão nosso, da igreja do Caju, sabe, um rapaz assim, um homem muito amigo, um homem muito querido, está no hospital porque de repente, enfim, aconteceu uma situação na saúde dele que virou a saúde dele completamente. Aquele rapaz forte, trabalhador, sabe, está numa cama de hospital agora carecendo das nossas orações. E Deus vai curar ele em nome de Jesus. Mas você não está nessa posição, amados. Começa a receber com alegria o que Deus tem feito. Sabe, não importa, pastor, mas acham isso de mim, pensam isso de mim. Irmãos, o que importa é que Deus sabe quem você é. Zaqueu não se importou. A profissão de Zaqueu, cobrar imposto, publicano, fazia dele uma pessoa completamente desprezada. E às vezes vai acontecer com a gente, irmão. A gente vai ter que ser desprezado por algumas coisas assim. O mundo tem que nos desprezar, sabe? Porque senão a gente está indo se o mundo não está nos desprezando, tem alguma coisa errada. Qual é a mensagem que eu estou pregando? É por isso que Deus, muitas das vezes, afasta certas pessoas do teu caminho. Você às vezes não consegue entender por quê. Pastor, por que fulano parou, amados? Às vezes é livramento de Deus e você não está entendendo. É livramento de laço para você, é livramento para você se amadurecer. E você não está entendendo o agir de Deus. Zaqueu era evitado por todos, mas não foi evitado por Jesus. Pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus vai na direção dele. Jesus foi até ele não com uma palavra de desprezo, não com uma palavra de julgamento, mas foi com uma palavra de vida, foi com uma palavra de salvação.
entre ficar com o que o mundo disse para você, o diabo disse para você, fique com o que Jesus diz para você, meu irmão. Jesus nunca vai ter uma palavra que não seja uma palavra de vida para você. Jesus nunca vai ter uma palavra que não seja uma palavra de salvação para você. Enquanto há vida, enquanto nós respiramos, há oportunidade de salvação. Enquanto nós temos esse privilégio, essa oportunidade de viver, a gente tem que entender isso. Os caminhos de Jesus são infinitamente superiores a nós. Jesus não olha a tua vida como você vê, Jesus não olha a tua vida como outras pessoas olham para você. Sabe, Zaqueu, amados, era alguém que o dinheiro de alguma forma movia ele. A Bíblia vai dizer para a gente isso. Ele tinha aceitado ser provavelmente cobrador de impostos por causa da ganância, porque ele tinha acesso a muito dinheiro. Só que a Bíblia vai mostrar para a gente, coloca aí, Bia, por favor, no versículo 11, 12, desse mesmo capítulo, que a partir do momento que Zaqueu tem um encontro com Jesus, amados, a vida dele muda. Isso. E ouvindo eles essas coisas, vou seguir um pouquinho, desculpa. Vou passar aqui um pouquinho depois aqui para a gente poder ver. Isso, pode deixar na tela aí. A Bíblia vai mostrar para a gente isso em Lucas, que Zaqueu, ele começa a entender que mesmo ele sendo alguém que tinha todos os motivos do mundo para ser rejeitado, que tinha todos os motivos do mundo para falar, as pessoas não merecem nada de mim porque sempre me rejeitaram. Mas a Bíblia vai mostrar para a gente, amados, que ele fala o seguinte: se eu fiz algo de errado contra alguém, eu quero restituir. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, amados, é isso que ele faz. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele muda completamente. Quando Jesus entra na vida de alguém, amados, ele faz isso. Ele diz e muda. A Bíblia vai dizer para a gente no versículo 8 de Lucas 19: e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais, de forma quadruplicada. Quando alguém tem um encontro com Jesus, amados, é isso que acontece. A gente passa a entender que os nossos conceitos, que o que o mundo pensa que é de valor, não tem valor nenhum. Eu estava falando isso aqui domingo. Ninguém leva dinheiro para caixão, irmão. Se você for enterrado com dinheiro no seu caixão, você pode ter certeza que o coveiro vai catar. Tem dúvida disso? Eu não tenho nenhuma, irmão. Quando acabar o cortejo, que a família der as costas, vai ter alguém abrindo o caixão para catar o dinheiro. Você duvida? Não. Você pode ter certeza disso, irmãos. Ninguém leva e não leva mesmo. Porque os conceitos do mundo são completamente diferentes dos conceitos de Jesus. Sabe, Deus não joga a vida de ninguém na lata do lixo. Deus não despreza. Entendemos isso. Se antes de eu conhecer Jesus eu tinha uma vida de pecado, uma vida completamente errada, quando Jesus entra na minha vida, a minha vida ela muda completamente, a ponto de que o que era pecado se transforma em bênção, que o que era ganância se transforma em generosidade. Foi isso que aconteceu com aquele homem, amados. Se o dinheiro era fruto da ganância dele, na verdade agora o dinheiro deixa de ser o motivo que Zaqueu viveu para ser um instrumento para ele abençoar pessoas. E você? Sabe, a gente às vezes canta, né, como Zaqueu, quero subir, é uma canção, né, que você escuta por aí muito, mas a gente precisa entender que Jesus quer que a gente tenha a nossa experiência, chamando a gente pelo nosso nome, transformando a gente, como foi com Zaqueu. Amados, Jesus, se você for ver o texto aqui, Jesus não curou Zaqueu de nenhuma enfermidade física. Curou? Lê o texto aí. Curou ou não? Sim ou não? Você conhece? Jesus falou: Zaqueu, agora já que você é baixinho, eu vou curar você, você vai se tornar alto. Vou curar você, se você era um baixinho, tinha nanismo, vou curar você. Não. Não. A obra que Jesus fez na vida de Zaqueu foi de dentro para fora, irmãos. Foi no interior dele. E alcançou a família dele. E isso é o maior milagre que Jesus pode fazer na vida de alguém, amados. De dentro para fora. Porque curar alguém de uma doença, como Jesus fez, muitas pessoas são curadas, amados. Mas a cura interior de verdade, uma mudança interior, amados, é essa que Jesus quer fazer na nossa vida todos os dias. Se a gente permitir. Se a gente deixar. Se a gente abrir o nosso coração para Jesus realmente fazer.
Ele vai curar a gente, Ele vai transformar o nosso interior. É a área mais difícil de Jesus tocar na vida de um homem e de uma mulher, o coração. Porque ali dentro tem muitos conceitos, preconceitos, coisas que foram formadas ao longo dos anos, certezas, incertezas. Mas quando Jesus entra na vida de alguém, amados, Ele muda. Ele muda. Ele conhece cada um de nós pelo nosso nome. Que Jesus possa nos ajudar, que você possa realmente ser esse alguém, esse homem, essa mulher de Deus, que venha ter esse encontro com Ele, como Zaqueu teve. A maior transformação que Jesus pode fazer na nossa vida é essa, de dentro para fora. Eu quero junto com você orar para que o Senhor nos ajude a fazer isso. Quero junto com você orar para que o Senhor realmente mude a gente por dentro, amados, nesses dias. Que a gente receba uma cura como Zaqueu recebeu. Para que a cura comece em nós e depois chegue na nossa família através de nós.